Já que trabalhamos os atributos políticos da República Federativa do Brasil, agora então vamos analisar os fundamentos da República, que estão nos incisos do artigo 1º. Alguns concursandos se utilizam de uma técnica mnemônica para memorizar o rol dos fundamentos, né? O famoso jogo de sílabas só se di va plu, quase que não sai, né? Vamos lá? Só se di va plu. O só nos remete à soberania, o si à cidadania, o di à dignidade da pessoa humana, o vá ao valor social do trabalho e da livre iniciativa e o plu ao pluralismo político. Vamos analisar cada um deles. Primeiro, soberania. Olha, antes de mais nada é lembrar que a soberania é um atributo da República e não da União. Porque não há hierarquia entre entes federativos. Os estados não se subordinam à União, os municípios não se subordinam aos estados. Não há hierarquia entre entes federativos. Mas, Marcos, muita gente estuda e pensa que é a União que é soberana. Essa confusão, eu já disse, vem do fato que o legislador constituinte escolheu a União como representante da República no âmbito interno. Então, internamente, quem exerce os atos da República é a União. Marcos, eu queria entender isso melhor. Beleza. Então pense para mim o seguinte. Qual o órgão do Poder Legislativo da União? A resposta é Congresso Nacional, formado pela Câmara e pelo Senado. Qual é o órgão do Legislativo da República? A resposta é a mesma. O Congresso Nacional, formado pela Câmara de Deputados e pelo Senado. Agora, em alguns momentos, o Congresso atua em nome da União. Em outros momentos, o Congresso atua em nome da República. Veja bem, você, se for estudar para um concurso federal, se você for servidor público da União, você vai ter que estudar o Estatuto do Servidor Público Federal, que é a Lei 8.112 de 1990. Essa lei foi aprovada no Congresso Nacional, mas somente se aplica aos servidores da União. Os servidores do município não se sujeitam a ela, os servidores dos estados não se sujeitam a ela. Por quê? Porque no momento em que aprovava a Lei 8.112/90, o Congresso Nacional atuava em nome mesmo da União. Beleza. No entanto, a 8.429 de 1992, a Lei 8429 de 1992, que trata da improbidade administrativa, essa lei alcança todos os entes da federação. Um servidor municipal tem que observar, um servidor estadual tem que observar, um servidor distrital tem que observar. E essa 8.429 foi aprovada pelo mesmo Congresso. Qual é a diferença da 8.112, aprovada pelo Congresso, só aplicável à União, para a 8429, aprovada pelo Congresso, mas aplicável a toda a República? A diferença é essa. No momento em que o Congresso aprovava a 8.112, o Congresso atuava em nome da própria União. No momento em que o Congresso aprovava a 8.429, o Congresso atuava em nome da República Federativa do Brasil. Então, por esse aspecto, é que é muito fácil confundir, né? Acreditando que soberania é um atributo da União. Então, não. União e República são entes distintos. A União é apenas parte da República, assim como é o município, o Distrito Federal e os estados, né? Acontece, mais uma vez eu digo, que o legislador constituinte nomeou a União como representante interna dos interesses da República. Dito isso, como que a gente pode entender então soberania? Veja, a soberania ela é analisada sob dois aspectos. No que diz respeito ao seu aspecto externo, a soberania comunica que o nosso Estado é independente na comunidade internacional, que não se subordina à jurisdição de um outro Estado estrangeiro. No aspecto interno, a soberania também vai nos informar que não há internamente poder maior do que o Estado, né? Então, por exemplo, em países como a Colômbia, a gente tem o histórico de grupos paramilitares que por vezes desafiam a autoridade do Estado. Pois bem, pela ordem constitucional,
no Brasil isso não é admitido, porque nós somos um Estado soberano tanto no aspecto externo quanto no aspecto interno. Soberania, basicamente, isso aí. Cidadania. Olha, a cidadania, ela também deve ser compreendida sobre dois aspectos. O primeiro é a cidadania em sentido amplo. O que é a cidadania em sentido amplo? Basicamente, é o direito de ter direito. A cidadania em sentido amplo, ela alcança todo e qualquer indivíduo. Da mais tenra idade, o recém-nascido. Então, quando o Estado se ocupa em cuidar de uma assistência à criança e ao adolescente, quando o Estado busca coibir maus tratos contra a criança, a penalizar de forma mais severa o crime de pedofilia, né? São exemplos em que o Estado se conduz pelo fundamento da cidadania. Ter a cidadania como fundamento da República é o mesmo que declarar que o Estado brasileiro reconhece e se compromete com o direito que o indivíduo tem de ter direitos. E a cidadania em sentido estrito. A cidadania em sentido estrito nos remete ao exercício dos direitos políticos. Então, o cidadão em sentido estrito é aquele que está em exercício dos seus direitos políticos. Bem, quando você estuda o artigo 5º e você estuda os remédios constitucionais, você passa pela ação popular. Na ação popular é dito que qualquer cidadão pode impetrar a ação popular em defesa do meio ambiente, da moralidade administrativa, do patrimônio histórico-cultural. Esse cidadão a que se refere a Constituição no tocante à ação popular é o cidadão em sentido estrito. Neste momento eu estou considerando não é todo e qualquer indivíduo, mas apenas aquele que está apto a exercer os seus direitos políticos. Tanto é que quando vai ingressar com a ação popular, o indivíduo deve juntar à peça introdutória do processo a cópia do seu título de eleitor. Então, nós já vimos soberania, cidadania. Dignidade da pessoa humana. Olha, dignidade da pessoa humana se refere a um conjunto de direitos relacionados à integridade da pessoa. Então, a dignidade da pessoa humana é um conjunto de direitos relacionados à integridade da pessoa. Integridade esta que é considerada no seu aspecto físico, moral, social, né? A dignidade da pessoa humana é o valor central do nosso ordenamento. A dignidade da pessoa humana é o ponto de convergência do nosso ordenamento. Todo direito deve atuar com o intuito de garantir da melhor forma possível o pleno exercício da dignidade da pessoa humana. Marcos, eu entendi o que você disse. De tudo que você falou, no entanto, teve aí uma expressão que para mim é novidade e eu gostaria que você desenvolvesse um pouco. Bem, certamente você se refere à integridade social. Então, o que seria integridade social? Olha, hoje se discute muito os direitos das minorias. Então, nós tratamos dos negros, dos homossexuais, né? De pessoas que, por uma razão ou por outra, sofrem discriminação. Quando alguém é oprimido pela discriminação, é óbvio que resta comprometida a sua dignidade. Porque todo indivíduo, independente de sua opção cultural, sua raça, sua opção sexual, todo indivíduo tem o direito de viver em paz, de buscar ser feliz, de identificar-se com seu grupo social, de respeitar e ser respeitado. Sem essa condição de respeito recíproco, de aceitação no grupo social, de poder ostentar a sua identidade sem medo, sem receio, toda vez que isso fica comprometido, compromete-se a dignidade da pessoa humana. Em que aspecto? No tocante à chamada integridade social. Então, a integridade social, ela passa pela ideia do indivíduo ser aceito e respeitado no seu grupo social, independente da sua identidade. Então, nós já vimos soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana e agora valor social do trabalho e da livre iniciativa. Ora, primeiro, valor social do trabalho. Veja, o trabalho é reconhecido
como fator de distribuição de renda. O trabalho é reconhecido como um fator que vem a minimizar os efeitos das diferenças sociais. O que são diferenças sociais? A grosso modo, basicamente eu posso chamar de diferenças sociais a diferença entre ricos e pobres. Então veja, quem é rico tem capital suficiente para gerar receita. E a partir da receita, ela tem acesso a bens e serviços. E quem não tem capital para gerar receita? Como que ele terá acesso a bens e serviços? Bens e serviços que são necessários para a sua dignidade. Como que ela terá acesso a isso? Ora, se não tem capital, que se disponibilize para ele o quê? O trabalho. O Estado reconhece a importância social do trabalho. Reconhece que o trabalho é um instrumento de justiça social. Então, o valor social do trabalho para distribuir renda, o valor social do trabalho para minimizar os efeitos das diferenças sociais. Mas também, do mesmo modo, e de forma harmônica, reconhece também o Estado a importância da livre iniciativa. Então, o Estado diz, olha, a iniciativa é livre, o empreendedorismo é um perfil próprio do particular. Eu, Estado, só vou empreender em situações excepcionais. A iniciativa é livre, acessível a qualquer particular, a quem queira, a quem queira empreender. E o Estado tem que buscar condições de estimular também esse movimento. Valor social do trabalho e da livre iniciativa, até porque um não vive sem o outro. Valor social do trabalho e da livre iniciativa. E por fim, o último dos fundamentos, o pluralismo político. Veja, não confunda, por favor, pluralismo político com pluralismo partidário. Pluralismo político é gênero. Pluralismo partidário é espécie. Quando o legislador constituinte diz que dentre os seus fundamentos está o pluralismo político, tem tudo a ver com tudo que nós dissemos até aqui. Pluralismo político quer dizer o seguinte, que eu, Estado, eu tenho que estar preparado para aceitar e garantir a sua dignidade, para aceitar e garantir a sua integridade, você do jeito que você quiser ser. Então eu não posso criar obstáculos a quem tem aquela preferência política, aquela preferência religiosa, aquela opção sexual. Pluralismo político pega o indivíduo praticamente em todas as suas nuances, os seus atributos culturais, os seus atributos religiosos, a sua opção sexual. Então, quando eu digo pluralismo político, eu, Estado, tenho que estar apto a te garantir todos os demais fundamentos, independente dos valores que você carrega em sua identidade, em sua personalidade. Então são esses os fundamentos da República Federativa do Brasil. E olha, como são fundamentos, lembra que quando nós começamos a apresentar os princípios fundamentais, nós declaramos que princípios são valores que norteiam um determinado modo de agir? Então, os fundamentos, eles são como o DNA da República. Tanto é que há uma imagem que eu gosto muito. Imagine, por exemplo, o desenho de uma árvore e no nível abaixo da terra uma raiz. Essa raiz ramificada, esses ramos da raiz seriam os fundamentos. E aí o que acontece? Meu conhecimento de biologia é bem restrito, mas eu imagino que os nutrientes que são trabalhados pela raiz repercutem em toda a árvore, não é assim? Então, em cada folha, em cada galho, eu tenho sinais do que a raiz produz. Os fundamentos têm o mesmo efeito sobre a norma constitucional. Então, se você tem os fundamentos no artigo 1º ou 4º, em todo o desenrolar da Constituição, que seria o tronco, os galhos, as folhas e as flores, em todo o desenrolar da Constituição, você pode encontrar traços ligados aos fundamentos. Então, se no artigo 1º, nos seus incisos, eu tenho que a dignidade da pessoa humana é um fundamento da República, é em nome dessa dignidade que lá no artigo 5º eu tenho a inviolabilidade do domicílio, eu tenho o direito à intimidade, à privacidade. O que eu quero dizer aqui, que assim como a raiz
envia, né, suas características biológicas a toda a extensão da árvore, os fundamentos repercutem em toda norma constitucional e, por consequência, em todo ordenamento jurídico. E por isso que é fundamento, não é isso?